Hoje nós vamos falar sobre as técnicas de amostragem para o controle de qualidade microbiológico. Antes da gente falar propriamente sobre as técnicas de amostragem, nós precisamos definir o que é amostragem. Então, a amostragem é o processo definido de coleta que seja representativo de um todo, de acordo com o plano definido pelo tipo e pela quantidade de um determinado material ou produto. Então, a amostragem, ela é um método estatístico sistemático para eu poder obter informações sobre alguma característica de uma população, através do estudo de uma fração representativa, ou seja, uma amostra dessa população. Nós temos várias técnicas de amostragem que podem ser empregadas, tem amostragem aleatória, amostragem estratificada, amostragem sistemática, tem vários tipos de amostragem. E a escolha da técnica de amostragem, ela vai ser determinada pelo propósito da amostragem e também pelas condições sobre as quais a amostragem deve ser conduzida. Então, a gente define uma amostragem correta como uma parte essencial do sistema de garantia da qualidade. Bom, nós definimos o que é amostragem, que é o processo de selecionar uma pequena, representativa e suficiente parte de um todo. E vai ser a partir dessa parte que vai ser feita a análise. Agora a gente precisa conceituar essa parte que nós selecionamos. Então, eu chamo de amostra ou sample essa porção que representa o todo. É a amostra que representa ali a minha população de interesse. Ela pode ser coletada em um único local ou ela pode ser uma amostra composta, que vai ser resultante da mistura de várias amostras que foram coletadas em diferentes locais dentro da população de interesse. Por exemplo, eu vou coletar uma amostra de um saco de matéria-prima de 50 quilos. Eu não posso coletar só uma amostra lá da extremidade superior. Eu preciso coletar uma porção superior, uma porção intermediária e uma porção lá do fundo do meu recipiente. E aí sim eu vou obter uma amostra composta que ela é representativa daquele todo. Eu tenho também o que eu chamo de subamostra ou subsample, que é quando a amostra ela é homogeneizada e dividida entre diferentes laboratórios. Ou então quando a amostra ela é muito grande e só uma parte é levada para o laboratório de análise. Isso é muito comum em controle de qualidade. A gente nunca usa a amostra como um todo para poder fazer a análise. A gente usa somente uma parte, a gente faz uma subamostragem. A gente sempre deixa uma parte de reserva para a gente poder fazer novos testes. Nós temos a amostra laboratorial, amostra analítica ou amostra para testes, que a gente chama de test sample. Essa daí vai ser a amostra preparada no laboratório de análise a partir da amostra ou da subamostra. E nós temos também a alíquota amostrada, a alíquota para análise, aquela porção de análise que vai ser testada, é o test portion. Então, vai ser o material que foi selecionado para análise a partir da amostra laboratorial. Essa alíquota ela pode ser diretamente analisada ou ela pode ainda passar por um pré-tratamento. Então, como vocês podem ver, quando eu faço a minha técnica de amostragem, eu não vou pegar todo esse material aqui para poder realizar um único teste. Nós já vimos que no laboratório de controle de qualidade, tanto controle microbiológico quanto físico-químico, nós temos uma bateria de testes. Então, eu pego essa amostra aqui, normalmente, a partir da amostra eu obtenho uma subamostra, essa subamostra vai para o laboratório e a outra subamostra ela vai permanecer em quarentena em caso de necessidade. Eu tenho uma quantidade da amostra ali de reserva para ser utilizada.
Então, essa subamostra segue para o laboratório, e aí ela passa a ser uma amostra laboratorial, e a amostra laboratorial, ela vai ser alicotada para os diferentes testes. Então, cada teste vai usar uma alíquota, e aí vai ser, então, essa alíquota aqui que vai estar em cada um dos testes que eu vou realizar no controle de qualidade. As amostras, elas podem ser amostras de referência, amostras indicativas ou amostras representativas. A amostra de referência, ela é a amostra de matérias-primas e de produto terminado que é conservada pelo fabricante no mínimo até 12 meses depois da data de vencimento do produto terminado, e ela vai estar devidamente identificada. Então, o fabricante acabou de produzir um lote de medicamento. Ele precisa guardar uma amostra de matéria-prima e uma amostra do produto terminado daquele lote até que se passe 12 meses depois da data de vencimento. Isso daí é uma segurança caso sejam necessários repetirem testes desse material. Que quantidade que o fabricante tem que guardar? Ele vai guardar uma quantidade de pelo menos o dobro das unidades necessárias para poder efetuar todas as análises que estão previstas nos compêndios oficiais. Quais são os compêndios oficiais? As farmacopeias. Aí, o que é uma amostra representativa? Representativa é aquela quantidade de amostra estatisticamente calculada. Então, ela é representativa do universo amostrado. Eu tenho uma determinada quantidade de matéria-prima e, através de cálculos estatísticos, eu determino qual é a quantidade correta a ser armazenada para poder fazer os testes farmacopeicos. Isso é uma amostra representativa. Agora, se eu guardo uma amostra com uma quantidade de unidade amostral inferior ao que é estabelecido pela amostra representativa, aí eu tenho, então, uma amostra indicativa. Então, a amostra representativa, ela, como o próprio nome já diz, ela é representativa do universo amostrado. Ela foi calculada estatisticamente. E a amostra indicativa, ela é composta por um número de unidades amostrais inferior àquele que é estatisticamente definido. Quais são as vantagens de se fazer um plano de amostragem? Por que eu preciso entender de técnica de amostragem para trabalhar no controle de qualidade? Nem sempre é possível a gente fazer uma amostragem 100%, ou seja, testar a qualidade de 100% da matéria-prima e do produto acabado na indústria onde nós estamos trabalhando. No controle microbiológico, todos os ensaios que nós utilizamos, eles são métodos destrutivos. Então, nós precisamos fazer a amostragem para poder baratear o controle de qualidade e causar menos estragos por manuseamento do lote. Eu preciso definir estatisticamente qual é a menor quantidade de amostra que eu posso pegar do meu lote de produto e que vai me dar um resultado que é representativo do todo. Nós temos que ter em mente que se o tempo de inspeção ele for muito longo, o custo daquele produto ele vai se elevar demais. Então, isso pode não ser interessante. O controle de qualidade ele precisa me dar uma resposta representativa do meu lote, mas ele não pode demorar. Eu não posso demorar para obter essa resposta. Eu não posso inspecionar frasco por frasco de um lote de shampoo que tem 2.000 frascos. Eu preciso fazer um cálculo estatístico e determinar uma fração representativa. Nós temos que ter em mente também que fazer a amostragem reduz os erros de inspeção. E esses erros eles podem ser por cansaço, né? Fazer inspeção de 100% dos produtos pode levar ao cansaço e o cansaço ele pode induzir a erros. E a gente pode ter falhas na detecção de não conformidades também. E os planos de amostragem, eles também são muito importantes para poder motivar a melhoria da qualidade. Por quê?
o lote não aceito, ele vai ser rejeitado na sua totalidade. Então, a indústria ela vai ficar muito preocupada com a qualidade do processo para não haver a rejeição de um lote inteiro de produtos. Quais são os riscos para o produtor, para o fabricante, quando nós fazemos um plano de amostragem, quando nós aplicamos técnicas de amostragem? O risco do fabricante é o risco de se rejeitar um lote que é um lote de boa qualidade. Então, ainda que a gente faça os cálculos estatísticos, nós temos que ter em mente que nenhuma análise é 100% acurada. Então, nós podemos obter resultados falso positivos e acabar rejeitando um lote que é um lote de boa qualidade. Isso daí é o risco do produtor e quando nós colocamos nos cálculos estatísticos, nós colocamos isso como risco alfa. E com relação ao consumidor, qual é o risco do consumidor? É o risco de se aceitar um mau lote. Então, nós chamamos isso daí de nível limite de qualidade. Da mesma forma, o controle de qualidade não é 100%. Da mesma forma que nós podemos ter resultado falso positivo e rejeitar um lote bom, e isso é um risco que o fabricante corre, nós também temos a chance de ter resultados falso negativos e acabar aprovando um lote ruim. Então, nós precisamos trabalhar no controle de qualidade de forma que o nível da qualidade, para que a gente aceite um mau lote, para que isso seja um evento raro, para que não seja possível chegar até o consumidor um lote que era para ter sido rejeitado. Para que a indústria desenvolva o seu plano de amostragem, ela vai se basear em normas publicadas. Então, as duas principais normas que apresentam detalhamento sobre amostragem são a ISO 10017, de 2005, e a ISO 17025. Além dessas normas, nós temos também algumas legislações, como Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação. Nós temos também a RDC 481, que fala os limites permitidos de carga microbiana. E nós temos também a RDC 210, que fala sobre as boas práticas para a fabricação de medicamentos. Então, esses documentos eles vão orientar com relação às técnicas de amostragem e ao plano de amostragem. Como que é o fluxograma de amostragem na indústria farmacêutica? Para a gente poder desenvolver determinado produto, nós precisamos de uma matéria-prima. Essa matéria-prima ela vai ser recebida e ela vai ser encaminhada para o almoxarifado. Antes de iniciar o processo de produção, essa matéria-prima precisa passar por uma amostragem e nós precisamos fazer análises de controle de qualidade para garantir que a matéria-prima está aprovada para a fabricação do nosso produto. Se essa matéria-prima for reprovada no controle de qualidade, ela vai ser destruída ou ela vai ser devolvida para o fornecedor. E só se ela estiver aprovada no controle de qualidade é que nós podemos dar início ao processo de produção. Durante o processo de produção, nós também precisamos fazer amostragem e análises. E aí, para cada tipo de produto, nós vamos definir os pontos críticos da produção. Isso vai estar descrito no nosso plano de amostragem, para a gente poder saber o momento certo de fazer o controle de qualidade daquele produto. E aí, se o meu produto ele for reprovado em qualquer uma das etapas de produção, ele vai ser destruído ou, caso seja possível, ele vai ser reprocessado. Esse produto ele só vai estar aprovado como produto acabado se ele for liberado em todas as etapas de análise que foram coletadas ali durante a produção. O produto acabado também precisa passar por uma amostragem final
e nós vamos fazer também várias análises de controle de qualidade. Se ele for aprovado, vai ser encaminhado para o almoxarifado, a partir de onde ele vai ser distribuído para os diferentes compradores. E se for reprovado, nós vamos avaliar se é necessário fazer a destruição ou se é possível reprocessar aquele produto. Lá no almoxarifado, enquanto meu produto acabado está estocado, eu também posso definir no plano de amostragem para que sejam feitas análises de tempos em tempos para garantir a qualidade daquele meu produto acabado que está ali estocado. Então, como nós podemos ver, o controle de qualidade, ele não está trabalhando, fazendo técnicas, fazendo análises só depois que o meu produto já está acabado. O controle de qualidade trabalha desde o momento que a matéria-prima entra na indústria, durante o processo de produção, até que esse produto seja totalmente distribuído para os compradores. Então, o controle de qualidade está o tempo todo trabalhando. É de responsabilidade do setor de controle de qualidade determinar todos os pontos críticos do meu processo e, a partir desses pontos críticos, desenhar onde deve ser feita a amostragem e quais análises devem ser feitas em cada situação. Então, é o controle de qualidade que determina se vai fazer a análise da matéria-prima, da água, que também é uma matéria-prima muito importante, muito utilizada na indústria, das embalagens, dos equipamentos utilizados. Tudo isso precisa estar listado no meu plano de amostragem para eu poder controlar todo esse processo. Então, lá na legislação está descrito para mim como que deve ser feita a amostragem dos diferentes materiais. É lá que eu vejo, então, que a amostragem ela precisa ser realizada numa área definida, ela precisa ser realizada por pessoas autorizadas, a amostragem ela precisa ser representativa do material recebido, a legislação que me fala que a quantidade de recipientes, o tamanho da amostra, deve tudo estar baseado num plano de amostragem. A legislação também me fala que todos os procedimentos eles devem estar escritos e aprovados pelo setor de garantia da qualidade. Também me fala com relação aos equipamentos, que todos os equipamentos eles também precisam ser testados, precisam estar identificados e precisam ser rastreáveis. E todo o sistema utilizado precisa estar etiquetado e identificado. Então, nós precisamos identificar as nossas amostras, de qual lote foi retirada essa amostra, quem foi a pessoa que coletou a amostra, a data que foi coletada. Todas essas informações são muito importantes para a gente poder analisar o laudo final e rastrear possíveis inadequações. Nós precisamos ter uma área específica para poder realizar a amostragem das matérias-primas, porque essa amostragem ela tem que ser conduzida de forma a evitar ao máximo a contaminação daquela matéria-prima ou contaminação cruzada. Então, a indústria precisa ter uma área específica para poder fazer essa amostragem. Além da área de amostragem, é muito importante nós termos preocupação com o pessoal responsável pela coleta de amostras também. Então, eles devem receber uma formação inicial, mas não só uma formação inicial, eles têm que ser constantemente treinados para poder fazer uma amostragem correta. Então, o pessoal tem que entender a respeito dos planos de amostragem, eles têm que receber os procedimentos de amostragem por escrito, eles têm que entender todas as técnicas, saber manipular os equipamentos de amostragem. Nós temos que explicar a respeito dos riscos de contaminação cruzada e nós também temos que orientar sobre as precauções que o pessoal deve tomar com relação a substâncias instáveis e com substâncias estéreis. Nós temos que levar em conta nos treinamentos também, ressaltar a importância de se considerar a aparência dos materiais, das embalagens e dos rótulos.
nos laudos de inspeção, é muito importante descrever nos mínimos detalhes o aspecto visual do material, da embalagem recebida, do rótulo de identificação. E nós temos também que enfatizar muito a importância de registrar qualquer circunstância inesperada. Sempre que nós elaborarmos um treinamento de pessoal, é muito importante enfatizarmos também os cuidados com a saúde, cuidado com a higiene dos funcionários. Então, ali nas áreas de produção, de controle de qualidade, qualquer ambiente que pode afetar a qualidade dos nossos produtos, não é permitido o consumo de alimentos, não é permitido fumar. Você não pode manter plantas, os funcionários eles não podem ingerir medicamentos pessoais ou andar com medicamentos pessoais nessas áreas. Tudo isso são cuidados para poder evitar a contaminação cruzada. É muito importante a gente fazer a qualificação dos fornecedores, porque você precisa conhecer a situação do fabricante, do fornecedor, você precisa ver se eles têm conhecimento dos requisitos de boas práticas de fabricação, você precisa conhecer o sistema de garantia da qualidade do fabricante de matéria-prima, você precisa conhecer as condições de fabricação da matéria-prima, como ela é produzida, como ela é controlada. Precisa saber também a natureza da matéria-prima, saber os medicamentos nos quais ela vai ser utilizada. E aí, se no seu procedimento de validação você descreve detalhadamente todas essas informações, aí nessa situação admite-se que você recolha amostras só de uma parte das embalagens, para você não ter que alicotar todas as embalagens de matéria-prima para poder fazer a identificação. Além de fazer o controle de qualidade da matéria-prima, eu também preciso me preocupar em fazer o controle de qualidade das embalagens. E o plano de amostragem para material de embalagem, ele precisa conter pelo menos o seguinte: qual que é a quantidade de embalagens que eu recebo em cada lote normalmente? Qual é a qualidade exigida para o meu produto? O que significa isso? Essa embalagem ela vai ser usada num produto não estéril, um produto estéril? É um produto para uso por via tópica ou é um produto para uso por via oral? Então, quando eu falo de qualidade exigida, eu estou falando disso. Eu preciso saber qual que vai ser o meu produto para eu entender o que é aceitável de contaminação naquela embalagem, tá? Além disso, eu tenho que pensar também com relação à natureza do material. Eu preciso descrever lá no meu plano de amostragem também tudo que eu conheço do sistema de garantia de qualidade do fabricante daquelas embalagens, e isso daí eu vou obter com base em auditorias. O número de amostras recolhido, ele vai ser estabelecido estatisticamente sempre e vai estar lá descrito no meu plano de amostragem. Como que eu vou fazer para calcular o tamanho da minha amostra? Seja uma amostra de matéria-prima, seja um lote de embalagens, seja um produto acabado. O número de amostras ele vai ser determinado por ferramentas de estatística. Então, ele tem que representar um valor amostral total do produto. Então, eu tenho várias formas de fazer esse cálculo. Coloquei aqui um exemplozinho que é a equação mais utilizada. Quando eu vou fazer, por exemplo, cálculo de amostra de matéria-prima, é normal a gente fazer ou raiz quadrada de n ou raiz quadrada de n mais 1, sendo que esse n maiúsculo aí é o tamanho da minha população. Então, a minha amostra, se eu tenho um lote de 100 quilos de matéria-prima, a minha amostra, o tamanho dela vai ser raiz quadrada de 100. Esse que vai ser o tamanho do meu lote, esse que vai ser o tamanho da minha amostra. Eu tenho outras formas de determinar o número de amostras também. Então, por exemplo, para eu poder determinar o tamanho da amostra de comprimidos, de drogas ou de cápsulas, lá na farmacopeia me fala que eu preciso de pelo menos
20 unidades. Isso é o que está descrito lá na farmacopeia. Lá na farmacopeia também fala assim, que eu preciso ter amostra suficiente para poder fazer teste. Então, mas eu preciso ter prova e preciso ter conta-prova. A quantidade de amostra, ela tem que ser suficiente para eu fazer todos os testes que estão descritos na farmacopeia e, caso necessário, repetir esse teste pelo menos 3 vezes. Então, eu posso utilizar essa regra também para poder determinar a quantidade de amostra. Vamos pensar aqui num exemplo de amostragem. Coloquei aqui, por exemplo, para a gente pensar a respeito da água, que é uma importante matéria-prima da indústria farmacêutica. Eu vou fazer controle de qualidade físico-químico e microbiológico da água. E aí eu preciso descrever no meu plano de amostragem a quantidade de amostra que eu preciso. O que eu preciso pensar para determinar a quantidade de amostra? Eu tenho que pensar primeiro quantos pontos serão amostrados e como. A água, ela vem da rua e cai numa caixa d'água. E dessa caixa d'água, ela desce por uma tubulação de água até chegar em um determinado equipamento onde tem a produção do meu produto. Basta eu coletar a água quando ela está chegando lá no meu equipamento? E se essa amostra de controle de qualidade apresentar contaminação? Como que eu vou conseguir identificar se a contaminação está vindo ali de dentro do equipamento, da tubulação, da caixa d'água ou da água lá da rua antes de chegar na minha caixa d'água? Então, eu preciso encontrar todos os pontos críticos e alicotar em todos esses pontos para poder definir de onde está vindo a contaminação. Eu também preciso determinar se eu vou coletar uma única amostra ou se eu vou fazer replicata. Não é interessante eu coletar uma única amostra, porque se aquela minha amostra ali estiver contaminada, eu não tenho como ter certeza que o meu resultado ele é realmente positivo, ou se ele é um falso positivo. Então, o ideal é a gente fazer uma duplicata ou triplicata da minha amostra. A partir disso, eu começo a calcular qual a quantidade mínima de amostra necessária. Eu sei o volume de água que eu preciso para cada teste farmacopeico. Então, eu vou listar todos os testes, eu vou colocar na frente de cada teste qual que é o volume de amostra que eu preciso para aquele teste, vou somar e aí eu vejo o volume total de água que eu preciso para poder realizar todos os testes. Além de levar em consideração os pontos críticos, nós também precisamos pensar com relação a diferentes tipos de matéria-prima. Cada tipo de matéria-prima tem determinadas características que podem levar aquela matéria-prima a ter um grau de risco de contaminação maior ou menor. Então, por exemplo, se a minha matéria-prima ela é de origem ácida, se é um ácido, ou se é um álcool ou um álcali, eu sei que nesse tipo de produto aqui é difícil de ter crescimento bacteriano, porque são pHs extremos. E aí, como nós vimos lá nos fatores que contribuem para o desenvolvimento de micro-organismos, os micro-organismos eles não gostam muito de pHs extremos. Então, essas substâncias elas têm potencial microbicida. Aqui, eu não preciso ficar fazendo amostragem, eu não preciso ficar pegando lá no meu almoxarifado um frasco de ácido sulfúrico, de hidróxido de sódio e ficar testando. Vou pegar um frasco de álcool e testar para ver se está tendo contaminação bacteriana. Não vai haver contaminação bacteriana, porque eu sei que naquele pH os micro-organismos eles não gostam de se desenvolver. Eu já tenho outros produtos que eles têm o risco que a gente fala que é risco mínimo ou risco leve. Aí, no caso, são os lipídios, os óleos minerais, as essências. Nesses produtos aqui, é interessante que a gente teste uma vez essas matérias-primas para a gente fazer registro, que nós fizemos o teste. Mas dificilmente micro-organismo vai crescer aqui, porque a atividade antimicrobiana ela vai estar reduzida
devido à redução da quantidade de água, redução da atividade hídrica. Produtos de grau 2 que apresentam baixo risco são, por exemplo, a glicerina, o propileno glicol, são aqueles produtos que podem ter um baixo nível de micro-organismos e, se eles estiverem diluídos em água, aí eles podem permitir o crescimento. Esses produtos, o recomendado é que se faça a análise uma vez ao ano. Então, se eu tenho essa matéria-prima estocada, eu vou fazer a análise microbiológica uma vez ao ano. Agora, quando nós pensamos em produtos de classificação 3, eles já têm risco moderado de contaminação. Eles podem permitir o crescimento microbiano. E aqui a gente está falando da maioria das matérias-primas, os estabilizantes, os géis, as proteínas, colágeno em pó, goma xantana, amido, extratos de planta. Então, esses produtos aqui, nós devemos testar a cada lote. Cada lote de produto precisa ser testado, porque nós já temos um risco moderado de contaminação. E por último, nós temos aqui produtos com risco álcool, que tem uma alta potencialidade de permitir o crescimento. O exemplo aqui é a água. A água, então, olha, a recomendação é que se faça o teste a cada dia de uso, porque é muito comum haver crescimento bacteriano. Então, nós usamos essas classificações também para poder organizar o nosso plano de amostragem, e aí nós vamos descrever, então, no plano quais são as matérias-primas utilizadas por aquela indústria e qual é a frequência de amostragem e de análise de cada uma dessas matérias-primas. Nós podemos ver aqui que diferentes produtos farmacêuticos, eles vão permitir o crescimento de diferentes tipos de micro-organismos de acordo com a atividade de água de cada um desses produtos. Então, quanto maior a atividade de água, maior é a possibilidade de diferentes micro-organismos se desenvolverem nesse produto. Mas nós temos que nos lembrar que mesmo com a atividade de água baixa, como a gente tem alguns talcos, alguns pós, nós temos alguns micro-organismos que são os fungos, as leveduras. Esses micro-organismos conseguem se desenvolver mesmo em situações de atividade de água mais baixa. E nós temos que nos lembrar que os produtos cosméticos, o pH, ele vai estar intermediário, porque são produtos normalmente para utilização tópica, e aí esse pH é um pH ideal para o crescimento de micro-organismos. Por isso que nesse tipo de produtos é muito comum a gente ter crescimento microbiano. A contaminação microbiana, ela vai poder causar alterações dos produtos, vai tornar esses produtos impróprios para o uso e ela pode também promover degradação dos componentes da formulação. E aí vai comprometer a eficácia e a segurança do produto. Pode causar danos para a saúde do consumidor e, dependendo do tipo de micro-organismo presente, claro, dependendo da via de administração e dependendo também do estado de saúde do consumidor daquele produto. O controle de qualidade, então, ele deve se preocupar em fazer o controle microbiológico das matérias-primas, tem que se preocupar de fazer o controle microbiológico da água, do produto acabado, de pontos intermediários do processo de produção. Nós temos também que fazer validação da limpeza do ambiente da indústria, nós temos que fazer validação dos equipamentos, da sanitização dos equipamentos, das instalações, porque nós sabemos que nós podemos ter contaminação por meio do ar. E aí, todas essas análises devem estar descritas em protocolos e elas vão estar agrupadas no Manual da Qualidade da Indústria. Eu falei com vocês que todos os métodos que nós seguimos no controle de qualidade, a gente consegue encontrar na farmacopeia brasileira. Só que a farmacopeia brasileira ela tem algumas limitações com relação a revisões periódicas e, às vezes, ela costuma estar desatualizada. Então, é muito comum que as indústrias adotem a farmacopeia americana e a farmacopeia europeia,
para poder fazer os testes microbiológicos. Então, os métodos compendiais que são mais comumente utilizados, eles estão descritos aqui. Quando está com essa sigla USP, é a farmacopeia americana, United States Farmacopeia, e a farmacopeia europeia está com essa sigla EP. Então, esses testes, eles são normalmente utilizados pelas indústrias farmacêuticas. Se nós compararmos com a farmacopeia brasileira, nós vamos encontrar esses testes descritos lá também, só que eles não são atualizados com tanta frequência. Então, para a gente entender como que a gente desenvolve o raciocínio para poder fazer uma técnica de amostragem adequadamente, vamos pensar nesse exemplo aqui. Qual que é o analito que eu quero analisar? Vamos pensar na água purificada. Eu quero fazer controle de qualidade da água purificada, controle microbiológico da água. Qual que vai ser a carga de micro-organismos esperada? Então, eu vou lá na farmacopeia, eu vou consultar os valores de referência e lá na farmacopeia eu vou ver que água purificada, o valor de referência é menor do que 100 UFC por ml. Então, determinei o analito, que é a água, e já sei qual que é o valor de referência. Menor que 100 UFC por ml. Qual é o potencial bactericida do analito? A água tem potencial bactericida? Não. A gente viu naquela tabela nossa que o álcool puro ele tem potencial bactericida. O ácido sulfúrico, o hidróxido de sódio, que tem pHs extremos, eles têm potencial bactericida. A água não. Então, não tem potencial bactericida. Tá bom, já entendi isso. Qual que vai ser o meio de cultura mais adequado? Eu vou descrever isso daí lá no meu processo também. No caso, para eu poder fazer análise de água, tem uma série de meios de culturas que eu posso usar. Por exemplo, o agar R2A. Vou determinar os meios de cultura que eu vou utilizar. Qual que vai ser o método que eu vou utilizar? A gente não tem só um método no controle microbiológico, temos vários métodos diferentes que nós vamos aprender mais à frente. Por exemplo, para fazer a análise da água, é interessante a gente usar o método de filtração por membrana. Então, definir o método. Esse método, ele é compendial? Ou seja, ele está descrito na farmacopeia? Sim, o método está descrito lá na farmacopeia, então eu tenho que localizar aonde está descrito o método. Esse método, ele é um método qualitativo ou quantitativo? Ele vai me dar um resultado só positivo ou negativo ou ele vai me dar um resultado em termos de quantidade? Esse método da filtração por membrana, ele é quantitativo. Então, eu vou conseguir determinar a quantidade de micro-organismos que está presente na minha amostra de água. E, por fim, eu preciso determinar também quais são os equipamentos que serão utilizados. Aqui, no caso, eu vou precisar usar um aparelho de filtração em membrana e as incubadoras, as estufas, né? Então, tudo isso aqui eu preciso descrever no meu procedimento. Tendo esse procedimento descrito, aí eu sei exatamente qual é a quantidade de amostra que eu preciso para poder fazer o teste. A partir disso daqui, eu consigo determinar a frequência que eu preciso fazer esse teste. E aí, então, depois de descrever esse procedimento, depois que eu estou com o meu manual da qualidade pronto, aí sim eu vou partir para a escrita do meu plano de amostragem. Então, para poder fazer o controle de qualidade, eu preciso fazer a amostragem. Mas para definir as técnicas de amostragem e para escrever o plano de amostragem, eu preciso já ter descrito todo o meu procedimento analítico dentro do laboratório de controle de qualidade microbiológico. Então, depois de fazer a amostragem, vamos entender aqui como é que a gente faz a análise microbiológica de uma matéria-prima. Então, eu vou partir lá da técnica que está descrita na farmacopeia e vou pesar 10 gramas da minha matéria-prima. Vou colocar esses 10 gramas de matéria-prima
em um recipiente, como por exemplo um becker. E nesse becker eu vou colocar 90 ml de diluente. Esse diluente, ele pode ter uma série de compostos diferentes, também está descrito na farmacopeia. Pode ser desde uma solução tampão, pH 7,5, e pode ter também outros compostos, um tensoativo, alguma solução neutralizante, dependendo ali do que é a minha matéria-prima. O importante é que seja mantida essa proporção 1:10. Uma parte de amostra, 9 partes de diluente, para poder formar um total de 10 partes. Então, isso daqui é a minha primeira diluição. É o que eu chamo de diluição 10 a menos 1. O que eu vou fazer com essa minha diluição aqui? Primeira coisa, eu vou homogeneizar. Coloquei a amostra, coloquei o diluente, eu tenho que homogeneizar isso aqui muito bem. Depois de homogeneizar, eu vou pipetar uma parte dessa amostra nas placas de Petri, onde depois eu vou colocar meio de cultura. Então, eu vou pegar 2 placas de Petri, essas placas já vão estar devidamente identificadas com o nome do meio de cultura. Então, aqui eu tenho o agar saburro, aqui eu tenho o agar nutriente. Eu identifico a diluição, então eu estou pegando do meu frasco 10 a menos 1. Essa aqui, então, vai ser a minha placa que veio lá da diluição 10 a menos 1. Eu tenho que identificar a minha amostra, com o lote, tudo direitinho aqui. E tenho que colocar a data da minha análise também, porque eu não vou fazer só essa análise aqui lá no laboratório. Tem uma série de análises em andamento. Identifiquei as placas, então vou pipetar 1 ml da minha solução em cada placa. Pego 1 ml, ponho aqui na placa de agar saburro, eu pego mais 1 ml e coloco aqui na placa de agar nutriente. Vou colocar o meio de cultura, aqui eu despejo o agar saburro, e nessa daqui eu despejo o agar nutriente, e essas placas aqui, elas vão ser incubadas posteriormente. Mas eu vou fazer só essa plaquinha aqui, só diluição 10 a menos 1? Não. A farmacopeia estabelece que eu tenho que fazer 3 diluições da minha amostra. Então, eu fiz a diluição 10 a menos 1, a partir dela, eu vou obter a minha diluição 10 a menos 2. Como que eu obtenho a diluição 10 a menos 2? Eu vou pegar, manter a mesma proporção 1:10, tá? Vou pegar 1 ml de solução homogeneizada aqui, transferir para o meu frasco 10 a menos 2 e vou colocar 9 ml de diluente. Uma parte de amostra, mais 9 partes de diluente, formando um total de 10. Então, eu mantive a proporção 1:10. Como eu peguei 1 ml de uma solução 10 a menos 1 e completei com diluente, eu estou diluindo essa solução. Então, essa aqui é uma diluição 10 a menos 2. A partir dessa diluição 10 a menos 2, o que eu vou fazer? Mais 2 plaquinhas. Homogenizo também e transfiro 1 ml para a placa de agar saburro e 1 ml para a placa de agar nutriente. Olha aqui, ó, a identificação está igualzinha, só que agora a minha diluição é a diluição 10 a menos 2. Pus a identificação da amostra, eu pus a data do meu teste, mas agora eu estou falando da diluição 10 a menos 2. Uma placa de agar saburro e uma placa de agar nutriente. Eu vou precisar, eu falei com vocês que eram 3 diluições. Eu preciso fazer uma outra diluição em becker? Não precisa. A terceira diluição a gente faz direto na placa. Ao invés de colocar nas minhas plaquinhas 1 ml para poder fazer a diluição 10 a menos 3, eu vou colocar 0,1 ml. O espaço aqui ficou pequeno, mas eu vou pegar uma placa de agar saburro. Ao invés de estar 10 a menos 2, ela vai estar 10 a menos 3. Vou pegar uma placa de agar nutriente. Ao invés de 10 a menos 2, vai estar 10 a menos 3.
E aí, em cada uma dessas placas, ao invés de pôr 1 ml dessa solução, eu vou pôr agora 0,1 ml. E aí, quando eu entornar o meio de cultura nessas placas, eu vou estar fazendo a diluição 10 a menos 3. Fazendo dessa forma, nós vamos ter, então, 3 placas de agar saburro e 3 placas de agar nutriente. Então, essas 3 mais escuras aqui, ó, são as placas contendo agar saburro, que é aquele meio de cultura que nós aprendemos que serve para o crescimento de fungos. E essas 3 placas mais claras são as placas que contêm agar nutriente, que servem para o crescimento de bactérias. Então, aqui eu tenho a diluição 10 a menos 1 de agar saburro, 10 a menos 2 de agar saburro e 10 a menos 3 de agar saburro. E aqui eu tenho a diluição 10 a menos 1 de agar nutriente, 10 a menos 2 de agar nutriente e 10 a menos 3 de agar nutriente. Essas placas de Petri, elas vão ser incubadas em estufa bacteriológica. Agora, eu preciso prestar atenção na temperatura. As placas de agar nutriente para crescimento de bactérias, elas vão ser incubadas em uma estufa a 35, 37 graus durante 3 a 5 dias. E as placas de agar saburro, elas vão ser incubadas entre 22 e 25 graus em uma outra estufa bacteriológica para crescimento de fungos durante 5 a 7 dias. Então, a temperatura é diferente e o tempo de incubação é diferente também, para que eu possa analisar o crescimento de micro-organismo nessas placas e liberar o resultado. Para finalizar, vamos nos lembrar que o laboratório de controle de qualidade ele não é imune a erros, mas nós podemos minimizar os erros se nós trabalharmos de forma sistemática. Por isso que é muito importante a realização de técnicas padronizadas de amostragem, determinação estatística do tamanho das minhas amostras e seguir todas as recomendações descritas dos compêndios oficiais. É dessa forma que a gente minimiza os erros e garante a qualidade dos nossos testes, que é muito importante para a gente evitar a rejeição de lotes inteiros de produtos de boa qualidade e também para evitar que a gente aprove um lote de produtos de baixa qualidade.